A Bison hoje vai fazer o segundo episódio da série Cannabis e Saúde da Mulher com a nossa convidada mais que especial para falar sobre a saúde da mulher, a médica ginecologista, doutora Monique Maia. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Ótimo, doutora. O tema de hoje é sobre insônia e ansiedade. A minha pergunta é como essas duas condições podem impactar a saúde sexual de nós mulheres. Então, quando a gente pensa, né, em ansiedade, a ansiedade é uma doença, mas ela é multifatorial. Então, ela pode ser desencadeada desde o estresse do dia a dia até algum evento traumático que a pessoa viveu e não trabalhou isso na vida dela. Na ansiedade da mulher em específico, relacionada aos nossos hormônios, às fases que a gente passa, a gente tem algumas coisas que são bem pontuais. Por exemplo, no período que a paciente está gestante e no período que ela está saindo da idade reprodutiva, são queixas comuns dentro do nosso consultório. Por quê? Porque geram muitas dúvidas, geram muitos medos e às vezes a gente acaba ficando um pouco repreendido em falar sobre isso, né? E pensando na insônia, a insônia ela está muito ligada à parte da menopausa. Por quê? Porque ela faz parte, na maioria das vezes, de um dos principais sintomas que a mulher relata dentro do consultório. Quando a gente pensa em insônia, a gente tem que lembrar da relação sexual no seguinte sentido. Tem uma pesquisa que foi lançada agora há pouco tempo, com um grupo bem grande, comparando a insônia de um homem com uma mulher. E já foi comprovado que a gente precisa necessariamente dormir mais do que os homens, porque, apesar de ambos terem testosterona, a testosterona masculina ela é muito maior no corpo do que para nós mulheres. Então, isso acaba afetando muito mais as mulheres do que os homens em si. Então quer dizer que a mulher sofre mais com a insônia do que os homens, doutora? Sim, acabam sofrendo. Elas acabam sofrendo não só pelo fato desse hormônio, mas também por acabar não liberando outros hormônios do prazer que acabam dificultando a nossa lubrificação. Então, vira meio que uma bola de neve. Por quê? A gente não tem prazer, aquilo ali vira uma obrigação, e a falta desses hormônios, às vezes até do estrogênio, da prolactina, fazem com que a mulher tenha diminuição da lubrificação. Então, aí viram relações sexuais que, ao invés de serem prazerosas, acabam causando dor durante o ato. Então, a mulher acaba evitando uma coisa que já está difícil dentro do relacionamento dela. E muitas vêm no consultório também relatar que não é porque ela não gosta mais do parceiro, é porque realmente ela está sofrendo muitas situações no dia a dia dela que acabam comprometendo esse momento. Claro, isso causa também a ansiedade, doutora. Porque Claro, toda com essa certeza. situação. Sim, com certeza isso causa ansiedade. Por quê? Porque você quer dar prazer para o seu parceiro, né? Acho que muitas vezes nessas situações, lógico, a gente também quer ter o prazer, mas a gente se preocupa muito com o outro lado, porque a gente acaba criando fantasmas nas nossas cabeças, né? Do tipo, por que que o meu parceiro não me procura mais? Ou por que que a minha parceira não me procura mais? Antigamente a gente não era assim. Então, vira uma cobrança. E vira uma Uhum. cobrança a ponto do lado feminino não ter tanta lubrificação, tanto desejo, não ser tanto como ela era antes nas relações com o próprio parceiro dela, de anos, e o homem também não é diferente, né? O homem acaba podendo ter problemas como disfunção erétil, isso acaba refletindo na mulher também. Por exemplo, meu marido transava comigo, de repente ele não tem mais prazer, ele tem uma ejaculação precoce, coisas que não aconteciam. Então, isso acaba trazendo um desgaste para o nosso dia a dia, porque a gente não está muito acostumado a entender que essas coisas acontecem e que isso não quer ser sinônimo de nada, de que a minha mulher está me traindo, ou o meu parceiro, talvez. Não, isso é só uma fase. E a vida é feita de fases, seja ela em qualquer outra situação, como também dentro de um casal, um relacionamento. E está tudo bem. Uhum. E como é que acontecem os tratamentos com canabinoides para essa questão tanto da ansiedade quanto da insônia para mulheres? Tá. A ansiedade, a gente tem assim, né, uma gama de medicações voltados, né, da cannabis medicinal para tratar esse tipo de patologia. Geralmente, quando a gente entra pensando em cannabis, as pacientes ou elas fazem já uso de algum ansiolítico em pequenas doses,
ou a gente já introduz a cannabis como se fosse um ansiolítico, de uma forma mais natural. Quando a gente pensa na insônia, lógico, a gente sempre vai pensar no CBD, mas agora a gente já viu que tem algumas indústrias que estão trabalhando dentro de uma mesma formulação o CBD com a melatonina. E para quem não sabe, a melatonina é um hormônio do nosso próprio corpo, mas que às vezes, por a gente estar em déficit, quando a gente consegue ingeri-lo, isso ajuda ainda mais a gente a regular o nosso ciclo circadiano, fazendo com que isso diminua o nosso estresse, que é provocado pelo excesso de cortisol no corpo. A gente entra nessa parte do ciclo circadiano, ela causa alguma desregulação do ritmo circadiano. E como isso impacta a saúde das mulheres? O ciclo circadiano ele é muito importante, por quê? Porque ele não é só o sono, né? Ele faz parte do sono, mas ele faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que começar a pensar, quando a gente quer dormir, quer dar uma zerada na nossa cabeça, algumas coisas vêm para complementar, mas outras são sempre essenciais. Quando eu penso em cannabis, por exemplo, com a paciente que tem uma queixa de insônia, eu sempre acho importante a gente fazer uma prescrição integrativa para essa pessoa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar na higiene no sono e a importância que ela tem para nós, sejam mulheres ou seja o ser humano de modo geral. E isso altera o nosso ciclo circadiano. A gente chegar em casa, a gente tomar um banho, a gente entender que usar celular, televisão e etc. acaba estimulando muito o nosso cérebro, e isso acaba alterando o nosso ciclo circadiano, e isso aumenta o cortisol. Então, o cortisol ele é um ótimo parâmetro para a gente saber o quão regulado está ou não o nosso ciclo circadiano. Uhum. Então a cannabis ela pode atuar até nessa questão do ciclo circadiano, doutora? Com certeza absoluta. Aliás, muitas vezes ela vem para resolver o problema do nosso ciclo circadiano, né? Ela é um adicional, mas é um dos principais adicionais nessa situação hoje em dia, quando a gente pensa em cannabis medicinal. Seja ela em qualquer outro consultório, mas principalmente para nós mulheres, porque a gente sabe que não é só a menopausa, né? A menopausa é mais uma coisa que altera na nossa vida. Mas estamos sendo criados numa sociedade aonde somos super mulheres e nós não somos super mulheres. A gente trabalha, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que dar atenção ao nosso parceiro, mas a gente também tem que ter uma qualidade. E a qualidade começa principalmente no nosso sono. Então, o nosso sono, uma noite bem dormida, faz toda a diferença para o resto, que já é bem, 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 bem pesado hoje. Uhum, com certeza. Doutora, e quais outras patologias, além da insônia e da ansiedade, que podem impactar a saúde sexual das mulheres? Bom, uma das coisas que pode mais impactar a saúde sexual das mulheres, eu acho que seria a falta dos hormônios, né? Ou a diminuição deles. Mas quando a gente pensa na falta dos hormônios e na sua diminuição, já está mais ou menos interligado, né, com o quadro que todas as mulheres vão passar, e que não necessariamente a gente precisa ter aquela coisa pragmática de que entrou na menopausa é igual a iniciar uma terapia hormonal. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que praticar nossa atividade física, que a gente tem que ter uma alimentação saudável, que é essa hora que entra o sono também. E aí, quando a gente pensa em terapia hormonal, eu acho que hoje já ficou até um pouco old esse assunto dentro do consultório, porque as próprias pacientes já vêm logo com uma queixa e já vêm logo com uma proposta muito mais idealizada da gente tentar as terapias alternativas, como a cannabis medicinal. Porque se você olhar assim de um modo bem amplo, desde que a gente está começando aqui a falar mais sobre mulheres, falar mais sobre cannabis, todos os assuntos que a gente está se propondo a falar, a conversar, a debater, a gente consegue atender aos desejos que a mulher tem e também, através da cannabis medicinal, resolver os problemas que ela acaba trazendo para todo mundo de uma forma bem ampla e favorável, além de ser natural. Uhum. Então, a doutora está de acordo com aquela máxima que dizem que a cannabis é uma planta para mulheres. Ah, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Desde a mulher que está na menopausa até aquela mulher que não está na menopausa, é literalmente para todos os tipos de mulheres. Só não conhece essa parte da saúde a mulher que não quer. Porque a mulher que quer,
que está interessada, ela vai ter certeza que esse universo, ele assim abrange em todos os momentos e em todos os motivos de alguma maneira a nossa vida, e para trazer ainda mais qualidade. Uhum. E tem segurança no uso da cannabis para nós mulheres? Ele pode ter algum efeito adverso ou não desejado? O uso dos canabinoides? O uso dos canabinoides, a gente tem que, às vezes, ter um pouquinho mais de cuidado, porque tem certas mulheres que já chegam para a gente usando medicações psiquiátricas, né? Então, sejam por Uhum. problemas prévios ou alguns problemas que acabaram se intensificando na menopausa. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, com o THC, a quantidade de THC, se a gente acrescenta ou não o THC. Por quê? Porque ele pode interagir com essas medicações psiquiátricas. E a gente tem que ter um pouquinho de feeling. Um feeling no seguinte sentido, de poder abordar essa paciente, de poder ajudar essa paciente, mas também não interferir no tratamento que ela tem com outros profissionais. Porque senão, ao invés de a gente acabar ajudando, a gente vai atrapalhar uma coisa que já estava controlada. Então, é por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas aquelas pacientes que nunca fizeram uso de nenhuma medicação, que precisam de alguma ajuda específica para insônia, específica para ansiedade ou para qualquer outra questão, a gente pode sim entrar com a cannabis e ver como é que ela vai reagir. Na maioria das vezes, a resposta é muito satisfatória, né? Mas não são todos os casos. Mas o que eu quero deixar assim bem claro é que hoje a cannabis ela serve para a gente como uma das primeiras ferramentas para ajudar as mulheres nesses problemas. Insônia, ansiedade, às vezes um quadro mais depressivo. Então, ela é assim, excelente para tratar as mulheres. Eu não vejo problema nenhum. O que eu gosto sempre de alertar muito as pacientes é que nós não temos estudos bem embasados sobre o uso de cannabis em pacientes grávidas e em pacientes que ainda estão em amamentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas medicações têm até no seu rótulo avisando. Então, o médico, quando vai prescrever, independente do período da mamada ou não do bebê, a gente acaba não conseguindo indicar esse tipo de medicação. Porque quando a gente lida com uma gestante, é tudo um pouquinho mais complicado, né? É um grupo de teste um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem que ter esse feeling também, para a gente não poder prescrever o cannabis na tentativa de ajudar, sem saber de verdade os efeitos que ele pode ter nesses casos específicos. Perfeito. Doutora, a última pergunta para a gente encerrar esse segundo episódio é a doutora já falou sobre as patologias que impactam a saúde sexual, mas eu queria saber como é que as mulheres podem identificar essas patologias. Bom, a ansiedade, ela pode vir de diversas maneiras, tá? Mas principalmente a paciente relata quadros às vezes de taquicardia, de coisas que ela fazia normalmente, ela não consegue mais exercer a sua atividade diária, de baixa da libido, de sono perturbador, do eu acordo várias vezes à noite, eu desperto de uma maneira com calor, o próprio fogacho da menopausa faz isso, né? A gente acaba tendo aquelas ondas de calor que a paciente fala, principalmente à noite, do eu durmo suando e acordo de repente com frio. Então, isso vai gerando esse ciclo de ansiedade. E aí, a ansiedade em tentar resolver essas questões que a gente acaba passando, de uma forma que a gente quer lidar com esses problemas e resolver eles de uma vez só. Então, isso é um dos principais starts, eu acho, para uma paciente que acaba tendo esse grau de ansiedade, sem perceber, tá? Ela vai pegando aos poucos esses links, e aí depois é que ela consegue, talvez num grau mais avançado, entender que, opa, aquilo ali não tá legal. E talvez ela nem chegou a linkar com as coisas que ela andou passando, porque ela já chegou para você ansiosa. Ela não chegou para você mostrando coisas que poderiam levar à ansiedade. Então, eu acho que esses são assim os links que é muito importante a gente ter um pouco mais de atenção dentro do consultório. Sim, porque tem também essa questão que nós mulheres somos todo um universo, né? Mulher tem muito questões mais delicadas. Aqui, assim, doutora, falando um pouco de mulher para mulher e para as mulheres que estão assistindo, né, essa nossa série especial Cannabis e Mulher. Nós somos um universo total, né, doutora? A gente é um universo completo, né? Então, assim, modéstia à parte, nós mulheres, nós não somos super mulheres,
Nós não temos superpoderes, mas assim, somos um universo bem completo, porque a gente aguenta muita coisa, a gente quer superar muita coisa sozinha e a gente quer lidar com tudo de uma maneira que a gente não pode fracassar. Então, certas coisas como pedir ajudas de problemas banais, às vezes até dentro de um consultório, para a gente ainda é uma coisa muito absurda, mas a gente tem que entender que pedir ajuda às vezes, né, e querer melhorar e querer ajuda, seja independente da forma que for, mas principalmente a forma mais holística sempre vai ser melhor, é uma maneira de mostrar o quão forte a gente é. Então, eu acho que Uhum. cada vez mais a gente está conseguindo criar um grupo de conscientização, né, junto com uma forma integrativa, e mostrar para as mulheres que o fato da gente ser frágil algumas vezes mostra literalmente a nossa força. E é nisso que a gente tem que se apegar. Com certeza, doutora. Isso tem a ver com a medicina integrativa, que é totalmente conectada com a medicina canabinoide, né, doutora? Total, é total. Porque a medicina integrativa, ela vem para poder tratar o ser humano, para poder tratar a mulher como um todo. Ela não vem unicamente para eu tratar você só como uma consulta ginecológica ou numa consulta de cannabis medicinal que eu faço com as minhas pacientes. Elas nunca saem do meu consultório com uma receita só de cannabis, elas saem com uma receita de alimentação, com uma receita de uma higiene do sono. Por quê? Porque nada funciona sozinho, né? A cannabis é uma ferramenta sensacional, mas ela também não trabalha sozinha. Então, esse grupo hoje de prescritores, a gente tem uma mente muito mais aberta em entender a importância da cannabis, às vezes associada a algumas medicações de planta, a amora branca, que são coisas naturais também que ajudam muito, tanto os nossos hormônios quanto o nosso próprio corpo, a nossa mente, que é uma coisa muito importante, né? E que às vezes dita a maioria dos nossos problemas que a gente tem é uma maneira da nossa mente acabar dizendo que não tem alguma coisa legal. E esse link não ocorria muito com frequência. Então, agora eu acho que a medicina integrativa veio com essa pegada de tratar a mulher como um todo. Maravilha, doutora. Muito bom esse segundo episódio. Cannabis e Saúde da Mulher, especial do portal Cannabis e Saúde com a doutora Monique Maia. Doutora, muito obrigada e até o nosso próximo EP. Eu que agradeço. E só para deixar um parênteses, viu? Estou usando CBD e estou amando para minha insônia e ansiedade, porque aqui a gente também é médico, mas eu falo para as minhas pacientes, eu também sou ser humano. Então, tudo que eu faço e que eu falo, eu tenho que experimentar um pouquinho, porque senão como é que eu vou saber até que ponto isso é bom ou não? Então, fica a dica. Podem testar. Compartilha a experiência, doutora. Como é que está sendo o uso do CBD? Eu, assim, tô suspeita, porque eu tô abismada, porque, assim, eu, médica, a gente tem uma rotina muito estressante, acho que todo mundo hoje em dia tem, então a gente tinha muito mais acesso a medicações de tarja preta de farmácia, né? Fomos criados assim, então a gente conseguir ceder esse tipo de medicação e ir para uma coisa totalmente natural, dá um pouco de insegurança. A gente fica, meu Deus, será mesmo que tem esse efeito? E eu sou uma pessoa que eu consegui experimentar e aprovar o quão isso mudou a minha vida. E mudou muito para melhor, assim, porque eu estou usando um método que eu acredito, que eu prescrevo e que acabou me fazendo, me tirando uma dependência que eu tinha, porque não deixa de ser uma dependência de medicações que são fortes e que a gente sabe que hoje em dia acaba acarretando em certas consequências. Então, eu sempre gosto de deixar um recadinho final em qualquer live, em qualquer momento que eu tenho com as mulheres, de que eu uso, eu aprovo, eu só tenho assim elogios e aquelas coisas que eu acho que talvez não sejam válidas, eu também compartilho, porque isso faz trazer a gente credibilidade para aquilo que a gente acredita, né? Então nada melhor do que o profissional tratar o ser humano como ele deve ser tratado, de igual para igual. Então, por isso que eu amo cannabis, porque ele mesmo virou saúde para mim. Maravilha, doutora, muito obrigada. Arrasou em mais esse episódio e até o próximo. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês. Um beijo, Dê. Obrigada, Portal.